Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo em paz. Eu me chamo doutora Cíntia Alves, eu sou médica e já que nós estamos em um momento tireoide aqui do nosso canal, eu vou conversar com vocês hoje sobre quais são os alimentos que são bons para a nossa tireoide, que protegem a nossa tireoide e quais são os alimentos que não são tão bons assim para a tireoide. Nós já fizemos 2 vídeos sobre tireoide aqui no canal, explicando as doenças da tireoide, como isso afeta a nossa vida, sobre lesões nodulares na tireoide. E é muito importante agora a gente saber como a gente pode usar a nossa alimentação a favor da nossa tireoide. A tireoide é uma pequena glândula localizada aqui na região anterior e inferior do nosso pescoço. Ela é responsável pela produção de 2 hormônios, chamados de T3 e T4. Esses hormônios são responsáveis pela manutenção do metabolismo do nosso corpo, ou seja, quando há redução da produção dos hormônios da tireoide, há consequentemente uma redução do metabolismo do nosso corpo. E isso pode levar a vários problemas de saúde, como por exemplo, elevação do colesterol, dificuldade de perda de peso, ganho de peso. Além disso, as pessoas que têm uma redução da função da tireoide podem desenvolver uma doença chamada hipotireoidismo, que leva a uma série de sintomas, como, por exemplo, fraqueza muscular, cansaço, fadiga, o coração fica batendo lentamente, depressão, prisão de ventre, intolerância ao frio, ganho de peso, dentre outros. Então, se você tem algum problema na tireoide relacionado à redução da produção hormonal, ou se você tem alguém na família que tenha, fica ligada, porque há uma grande hereditariedade nas doenças da tireoide. Se a gente tem uma mãe, uma tia, uma avó que tem, a chance da gente desenvolver é maior. Por isso é importante que vocês assistam esse vídeo até o final para descobrir como cuidar da nossa tireoide usando a alimentação a nosso favor. Mas antes, muito importante, se você é novo ou nova por aqui, sejam muito bem-vindos. Aproveita e não deixa de se inscrever aqui no canal, ativa também o sininho para você receber em primeira mão todos os vídeos que eu postar. Se você gosta desse vídeo, é muito importante você deixar o seu like. Esse like é fundamental para a divulgação dessas informações aqui no YouTube e também para o crescimento do nosso canal. Se você tem qualquer sintoma relacionado à baixa produção de hormônios na tireoide, é fundamental você procurar um médico clínico geral ou endocrinologista para investigar isso melhor, afastar alguma outra doença e fazer o tratamento adequado. Mas também é importante você fazer uma alimentação que vai te dar os nutrientes necessários para que a sua glândula tireoide funcione da melhor forma possível, auxiliando no tratamento. O primeiro nutriente essencial para a tireoide é o iodo. O iodo é um mineral fundamental, essencial para a produção dos hormônios da tireoide. Quando há falta de iodo na dieta, há falta da produção de hormônios tireoidianos e, consequentemente, o hipotireoidismo. E por incrível que pareça, a deficiência de iodo ainda é muito frequente no mundo. Cerca de 1/3 da população mundial tem deficiência de iodo. Mas graças a Deus esse não é um problema aqui do Brasil, onde nós temos o sal iodado que nos dá a quantidade de iodo necessária para o nosso organismo, para o funcionamento da nossa tireoide. E além disso, temos uma grande quantidade de alimentos ricos em iodo disponíveis para o nosso consumo, como por exemplo, frutos do mar, peixes, leite e seus derivados, algas marinhas, ovos. Então, na verdade, nós não precisamos nos preocupar muito com a reposição do iodo. O excesso de iodo pode ser até prejudicial para a nossa tireoide, então nada de exagero, o equilíbrio aqui é fundamental. O outro nutriente fundamental para o funcionamento da tireoide é o selênio. Na verdade, o selênio é responsável por ativar os hormônios da tireoide para que sejam utilizados pelo nosso corpo. E além disso, o selênio também é um poderoso antioxidante que reduz os danos causados pelos radicais livres.
Os alimentos ricos em selênio são, por exemplo, castanha do Pará. Adoro castanha do Pará, eu sou paraense, amo, mas não pode exagerar. No máximo 2 por dia, principalmente porque é muito calórica. Além disso, peixes também são ricos, como atum, sardinha, os ovos, legumes, algas marinhas. A gente pode ter bastante selênio pela nossa alimentação e não é necessário suplementação na maioria dos casos. Até porque o excesso do selênio pode ser tóxico para o nosso organismo. Isso mesmo, inclusive pela alimentação, mas isso acontece se você consumir uma grande quantidade, mais de 850 microgramas por dia por um longo período. Isso representa, por exemplo, 10 castanhas do Pará. Mas se você consumir um dia muita castanha do Pará, isso já aconteceu comigo também, não tem problema, porque isso só vai acontecer, esses efeitos tóxicos, se você consumir por um longo período de tempo. Então aqui também o equilíbrio é fundamental. O outro nutriente que é essencial para a glândula tireoide é o zinco. O zinco também vai ativar os hormônios da tireoide, assim como o selênio. E ele também estimula a produção do TSH, que é um hormônio produzido por uma pequenina glândula aqui no nosso cérebro, que vai estimular a tireoide a produzir os seus hormônios. As deficiências de zinco são raras porque há muitos alimentos ricos em zinco, como por exemplo ostras, outros frutos do mar, carnes vermelhas, amêndoas, feijão, sementes de abóbora. Alimentos ricos em gorduras boas, como o ômega 3, também são bem-vindos para a tireoide. A gordura boa é um substrato para a produção dos hormônios, então para a tireoide também vai ser muito útil. E alimentos ricos em gorduras boas são nozes, abacates, peixes gordurosos, como atum, sardinha, salmão. E com relação aos alimentos que não são tão bons assim para a tireoide, quais são esses alimentos? São os alimentos ricos em goitrogênicos, que são compostos que interferem no funcionamento normal da tireoide, reduzindo a absorção de iodo pela tireoide. E como nós sabemos, o iodo é fundamental para a produção dos hormônios da tireoide. Quais são os alimentos ricos em goitrogênicos? São, por exemplo, alimentos à base de soja, como tofu, leite de soja. Alguns vegetais, como por exemplo repolho, couve, couve-flor, espinafre, mandioca, milho, batata doce. Mais uma coisa muito importante: esses compostos só são ativos se a gente consumir esses alimentos crus. Se esses alimentos forem cozidos, esses compostos são inativados e não vão interferir com a tireoide. Esses alimentos só vão ser prejudiciais à tireoide mesmo se consumidos crus, se a pessoa já tem o hipotireoidismo já instalado, associado à deficiência de iodo. Então, se a pessoa tem um hipotireoidismo não associado à deficiência de iodo e pessoas que não têm nenhuma alteração na tireoide, não precisam se preocupar em reduzir a ingestão desses alimentos. E, na verdade, até as pessoas que têm hipotireoidismo associado à deficiência de iodo, se cozinharem esses alimentos, também não vão ser prejudicadas. A cafeína presente em chás, como chá preto, chá verde, claro, no café, pode reduzir a absorção de zinco pelo intestino e, consequentemente, reduzir a função da tireoide, já que o zinco é fundamental para a ativação dos hormônios da tireoide. Além disso, também pode reduzir a absorção de ferro, tá? Mais um detalhe que pode até levar à anemia. Por que eu falei isso? Porque pessoas que estão fazendo reposição hormonal com hormônio da tireoide, no caso, pessoas que têm hipotireoidismo, devem evitar consumir café ou outras bebidas com cafeína juntamente ou perto do horário que tomou a medicação, porque isso pode interferir na absorção da medicação pelo organismo também. Então, se você está fazendo reposição hormonal com hormônios tireoidianos, é importante você tomar café ou chás ou outras bebidas com cafeína só depois de 2 ou 3 horas que você tomou o seu medicamento para não interferir na absorção.
Alguns medicamentos também podem interferir na função da tireoide, como por exemplo, alguns antidepressivos, ansiolíticos e alguns tipos de remédio para o coração para controlar a frequência cardíaca alterada, ou seja, arritmias, no caso antiarrítmicos. Além disso, aqueles medicamentos que começam com o prefixo relacionado ao flúor ou cloro, no caso fluoreto ou cloreto de alguma coisa, também podem alterar ou reduzir a função da tireoide. Por isso, mais uma vez, eu vou reforçar com vocês, só usem medicamentos sob prescrição médica. Então, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Se você gostou desse vídeo, por favor, não esquece de dar o seu like. Se você tem alguma dúvida, não deixa de escrever aqui nos comentários. Também sugiram temas para os próximos vídeos, é muito importante, vai me ajudar a criar conteúdo para vocês. Compartilha com seus amigos, com seus familiares, nos grupos de WhatsApp. Muito obrigada por assistir até aqui, sou muito grata pela sua companhia. Um grande beijo para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!